Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos ver alguns conceitos gerais sobre teoria da decisão. Primeira coisa, quando a gente fala em teoria da decisão, o que seria a teoria da decisão? Aqui nesse contexto, ela pode ser conceituada como um conjunto de técnicas que auxiliam o tomador de decisão a reconhecer as particularidades do seu problema e solucioná-lo, tá? Então, a gente tem aí um tomador de decisão. Ele tem o meu problema de decisão vai ter algumas características e o objetivo é solucionar ele, tá? A teoria da decisão, ela sugere ainda soluções segundo alguns critérios pré-estabelecidos. Então, para eu tomar decisão, eu vou estabelecer critérios, tá? E eu preciso identificar elementos comuns que existem nos problemas de decisão. Quando eu tenho um problema de decisão, eu posso ter uma situação simples ou uma situação mais complexa. De qualquer forma, alguns elementos são comuns aos problemas de decisão. Quais são os 3 elementos? Então, primeiro, eu tenho estratégias alternativas, eu tenho estados da natureza e meus resultados. Então, a gente vai ver cada uma dessas características em comum. Primeira característica são as estratégias alternativas. Então, uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: para eu resolver um problema, eu tenho que ter pelo menos 2 alternativas para escolher, né? Se eu tiver só uma, então eu tenho que ter pelo menos 2 alternativas. Se eu tiver só uma, eu não tenho uma decisão a tomar, porque é uma solução única, correto? Bom, então, o que são as estratégias alternativas? São as possíveis soluções para o meu problema. Tá? E aí eu posso ter várias, dependendo do tipo de problema. Tá? Então, eu posso ter aí, fazer uma lista das possíveis soluções de todos os cursos de ação que vão me levar à solução daquele problema. Então, por exemplo, onde que um decisor quer saber onde ele pode localizar uma nova unidade produtiva? Quais são as alternativas? Então, aí vão ser as várias localizações possíveis, e aí essas localizações elas vão ser em função de mercado de matéria-primas, consumidores, posição geográfica, custos de transporte, entre outros. Então, eu vou, a partir de alguns critérios, definir essas minhas alternativas para poder tomar uma decisão. A segunda característica são os estados da natureza. Então, o que seriam esses estados da natureza? Então, são ocorrências futuras, algo que pode acontecer, que podem influir sobre as minhas alternativas, fazendo com que elas possam apresentar mais de um resultado. Tá? Então, quando eu estou falando em ocorrências futuras, esses estados da natureza, eles vão estar relacionados a probabilidades. Tá? Então, eu vou estabelecer probabilidades para essas minhas ocorrências futuras. Então, por exemplo, uma companhia quer lançar um novo produto, e aí ela pode se deparar com algumas alternativas de construir uma nova fábrica para esse novo projeto, ou ela pode utilizar as próprias instalações existentes. Sabe-se que a demanda ela pode ser baixa, média, alta para esse produto que ela quer lançar, certo? Então, eu vou considerar com cuidado antes de passar a solução. Não tenho respostas prontas ou métodos de busca que permitam solucionar tais questões. Então, responder é uma questão específica de cada problema de decisão. Então, a partir dos estados, quais são os estados possíveis? Eu posso ter uma demanda baixa, média e alta. Posso aí atribuir uma probabilidade para essa demanda baixa, uma probabilidade para a demanda média e uma probabilidade para a demanda alta, que são ocorrências futuras. E a terceira característica dos problemas são os resultados. Esses resultados vão estar relacionados às consequências da minha decisão, da escolha que eu fiz, tá? Então, quando ocorrer um certo estado da natureza. E aí, os resultados, eles vão depender do tipo de problema que eu tenho. Eu posso ter um resultado único ou não, dependendo do problema. E esses resultados, eles podem ser expressos de forma qualitativa ou de forma quantitativa. De forma qualitativa, por exemplo, estados favoráveis ou desfavoráveis. De forma quantitativa, eu posso ter aí projeções de lucro, prejuízo, receita, etc. Tá? E aí a gente tem, para representar esse problema de decisão, a matriz de decisão. Então, essa matriz de decisão, ela vai ser um auxílio visual ao meu problema de decisão, e a matriz, ela vai juntar os 3 elementos comuns que a gente acabou de ver. Quais eram os 3 elementos? Então, ela vai juntar, ela vai mostrar as minhas alternativas, ela vai mostrar os meus estados da natureza,
E ela vai mostrar os resultados do meu problema, tá? Então, as consequências para cada decisão em função das alternativas, tá? E aí, a matriz nas linhas, ela vai mostrar as alternativas possíveis e nas colunas os estados da natureza, a gente vai ver como que fica. Então, em cada cruzamento linha-coluna, eu vou colocar o meu resultado. Então, como que é essa matriz? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma tabela que mostra aí uma matriz de decisão. Então, como eu falei, essa matriz, ela tem aqui as alternativas, tá? Ela vai ter os estados da natureza, estão aqui, vai depender do problema, tá? E aqui no cruzamento entre a linha e a coluna, eu tenho os meus resultados. Então, essa daqui é a minha matriz de decisão, que eu vou utilizar para representar o meu problema de decisão. E os problemas de decisão, eles podem ser classificados de 3 formas. Qual que é a primeira? Então, eu posso ter um problema de decisão tomada sob certeza, tá? Então, eu vou conhecer com certeza qual que é o meu resultado. Então, são aquelas onde existe um só estado da natureza, e aí todos os estados da natureza, eles vão levar a um só resultado para cada alternativa. Tenho certeza daqui do meu resultado, eu sei o que vai acontecer, tá? Além disso, eu tenho decisões tomadas sob risco e decisões tomadas sob incerteza, tá? Então, quando eu tenho decisão tomada sob risco, são aquelas decisões em que eu posso atribuir uma probabilidade de ocorrência para os meus estados da natureza. Então, eu tenho como atribuir uma probabilidade de algum evento futuro para cada estado da natureza. E no caso de problemas de decisão tomada sob incerteza, eu já não posso fazer isso. Então, são aqueles problemas em que eu desconheço ou eu não posso, por qualquer motivo, atribuir probabilidades aos estados da natureza, tá? O que vai interessar para a gente aqui, então, vão ser as decisões tomadas sob risco e as decisões tomadas sob incerteza. Então, vamos ver o primeiro caso de decisão tomada sob risco, tá bom? No problema de decisão tomada sob risco, a gente conhece as probabilidades de ocorrência de cada um dos estados da natureza. E aí a decisão é tomada com base no resultado médio ou resultado esperado de cada alternativa. Então, o meu resultado aqui, ó, ele vai ser o somatório da probabilidade vezes o meu resultado. Então, vai ser uma soma ponderada, tá? Das probabilidades com os possíveis resultados que eu tenho para cada uma das minhas alternativas, tá bom? Dentro de uma decisão tomada sob risco, a gente tem o que a gente chama de valor esperado da alternativa para encontrar uma possível solução para o meu problema. Então, o que seria esse valor esperado da alternativa que a gente chama de VEA? Tá? Então, o valor esperado da alternativa é a soma dos produtos, que eu já tinha dito, né? Dos resultados da alternativa pelas respectivas probabilidades. Então, é uma soma ponderada entre probabilidade e o resultado da alternativa. Vou somar isso de acordo com a probabilidade de cada estado da natureza associado às alternativas, tá? O VEA, ele nada mais é do que uma média ponderada dos resultados possíveis para a alternativa, tomando em consideração as probabilidades dos estados da natureza com pesos de ponderação. Então, uma vez que eu calculei o valor esperado para cada uma das minhas alternativas, eu posso fazer uma comparação e aí eu vou escolher a melhor alternativa que vai me apresentar o melhor valor esperado, tá? Vamos retomar o caso do lançamento de um novo produto para a gente calcular o valor esperado da alternativa para vocês entenderem melhor como que é esse cálculo, tá? Então, lembra que a decisão é se eu vou utilizar as instalações existentes ou se eu vou construir uma nova fábrica para produzir esse produto que eu quero lançar, tá bom? Então, vamos olhar aqui que os resultados, eles vão ser expressos em milhões de reais do lucro atual sobre cada alternativa e cada estado da natureza. Então, vamos olhar aqui a matriz de decisão do nosso problema e a gente vai resolver para encontrar o valor esperado para cada uma das alternativas. Então, aqui
Na minha matriz de decisão, eu tenho os estados de natureza, que são as probabilidades que eu vou atribuir para cada uma das situações. Então, aqui no caso, eu estou considerando a demanda. Quais são as minhas alternativas? Eu vou usar as instalações atuais para lançar esse novo produto ou eu vou construir novas instalações. E aí, o meu resultado, ele vai ser em função da demanda que eu vou ter para esse meu produto. Então, eu posso ter uma demanda baixa com probabilidade de 0,2, posso ter uma demanda média com probabilidade de 0,3 ou posso ter uma demanda alta com probabilidade de 0,5. Se vocês perceberem aqui, ó, o somatório dessas probabilidades, ele vai ser igual a 1, tá? Então, 0,5 mais 0,3 mais 0,2 é igual a 1. Então, no caso de usar as instalações, eu vou ter aqui um resultado de menos 100, considerando uma demanda baixa. Aí, aqui no caso, é um prejuízo de 100. Para a demanda média, eu vou ter um lucro de 100, para a demanda alta, um lucro de 200 utilizando as minhas instalações. Se eu for construir novas instalações, se a demanda pelo meu produto for baixa, eu vou ter um prejuízo de 300. Se a demanda for média, 0, não vou ter lucro nem prejuízo. E se a demanda for alta, o meu lucro vai ser de 400 milhões. E aí, eu vou levar em consideração essas probabilidades de demanda para poder resolver e encontrar o VA. Então, vamos lá. Bom, temos aqui, então, a nossa matriz de decisão para o problema do lançamento de um novo produto, né? Então, aí eu tenho as minhas alternativas, que é usar as instalações ou construir novas instalações. Aí eu tenho os estados da natureza para demandas diferentes. Então, eu tenho eu tenho um resultado para demanda baixa, eu tenho um resultado para demanda média e um resultado para demanda alta, e essas probabilidades associadas a esses resultados, tá bom? Então, agora eu preciso calcular o valor esperado da minha alternativa. Então, como que é? Então, a gente falou que o valor esperado da alternativa é a soma ponderada da probabilidade com o resultado. Então, eu vou somar, né? Vou fazer aqui só para vocês verem, mas depois eu coloco a fórmula. Então, o meu resultado para demanda baixa, vezes essa probabilidade, mais o resultado vezes a probabilidade da demanda média, então meu lucro de 100 aí no caso, mais o meu resultado, aqui no caso, deixa eu ver, vezes a probabilidade e o resultado vai ser o D4, tá? Aí. Então, é a soma ponderada do resultado vezes a probabilidade dessas demandas, ok? Eu posso, claro, sempre fazer a soma produto para esse cálculo. Então, ponto e vírgula com as probabilidades. Vou fixar as probabilidades, que elas são as mesmas tanto para novas instalações quanto para usar as instalações existentes. Aí eu vou arrastar. E aqui é a mesma coisa, tá? Soma ponderada dos resultados vezes as probabilidades para demanda baixa, média e alta, tá? Bom, aí o valor esperado da minha alternativa foi 110 para quando eu for usar as instalações e 140 para construir novas instalações para lançar meu produto. Então, como o meu valor esperado aqui é maior para novas instalações, então eu vou selecionar aqui, e aí qual que vai ser a minha decisão? Então, a minha decisão vai ser construir novas instalações, tá certo? Bom, e aí a gente tem um outro conceito em relação às decisões tomadas sob risco, que é o que a gente chama de valor esperado da informação perfeita. Ou seja, eu vou ter aí um valor esperado, considerando que eu vou ter uma informação perfeita em relação a algo que vai acontecer, uma situação futura. Só que como essa informação ela é perfeita, ela vai ter um custo. E é isso que a gente vai aprender a calcular, tá? Então, até que ponto eu tenho que empenhar esforços e consumir recursos para obter as melhores informações sobre o futuro? Então, quanto mais informação eu tiver, menor vai ser o risco, vai ser a incerteza, e aí eu vou ter provavelmente um resultado melhor. Mas isso também custa mais caro, tá? Então, a melhor qualidade da informação para a decisão, ela leva geralmente a um melhor resultado. E aí, em contrapartida, essa informação também custa mais caro. Aí eu preciso buscar a informação perfeita
supondo ser isso possível, tá? Então, se isso for possível, até o ponto, então, quanto que eu vou pagar por essa informação? Eu vou pagar até o ponto em que ela custa a mesma coisa que o que estamos perdendo em não tê-la, tá? Então, o que eu deixo de ganhar caso eu não tenha essa informação, tá? Então, é um trade-off aí. O que eu deixo de ganhar caso eu não tenha essa informação. E esse valor é chamado de valor esperado da informação perfeita. Vamos aprender a calcular. Então, para a gente aprender a calcular esse valor, vamos pegar um exemplo de um feirante, tá? Supondo um feirante que ele trabalha com melões. Então, ele compra os melões no sábado e vende os melões no domingo na feira. Ele paga por melão R$2 e vai vender o melão por R$4, tá? Então, o preço de venda aqui é R$4. E aí, no caso, ele tem que pagar o custo, né, desse melão é R$2. Ele ganha mesmo R$2 por melão. E as demandas assumidas são, então, eu tenho 3 possibilidades de demanda. Tenho 50, 100 e 150. E aí, o feirante, ele pode comprar qualquer dessas quantidades, ou seja, ele pode comprar 50, 100 ou 150 unidades de melão, mas ele só tem as probabilidades de que ele vai vender. Então, 0,35 de que ele vai vender 50 melões, 45, que é 45% de chance de vender 100 e 20% de vender 150. E aí, os melões não vendidos são descartados. Dentro dessa situação, eu quero saber, primeiro, a melhor decisão a tomar sob risco. E aí, para eu fazer isso, eu vou calcular o VA. E segundo, o valor esperado da informação perfeita, tá? Que a gente vai aprender a calcular. Então, primeira coisa, vamos calcular o VA. Para a gente fazer isso, nós precisamos montar a matriz de decisão. Vamos, então, montar a nossa matriz de decisão, tá? Então, eu tenho aqui as alternativas, que é comprar 50 melões, 100, 150, vender 50, 100, 150, e aqui a gente tem as probabilidades associadas a cada uma das demandas, né? Das vendas que o feirante vai fazer. E aí é que eu tenho o meu valor esperado de cada uma das alternativas, que é o primeiro passo para eu calcular o valor esperado da informação perfeita. Então, vamos lá. Primeiro eu vou montar essa matriz, tá? Então, para eu montar a matriz, vou colocar os valores. Lembrando que aí o feirante, ele compra o melão por R$2 e vende ele por 4. Então, a gente vai utilizar essa informação para montar a matriz. Então, se ele comprar 50 e vender 50, ele vai ter, então vai ser igual a 4, que é o preço de venda, vezes 50, que é a quantidade que ele vai vender, menos o valor que ele tem que pagar, né? Que é 2 vezes, que ele paga, né? R$2 vezes 50, já que ele comprou 50, tá? Então, o lucro máximo aí do feirante vai ser de R$100. Aí, o que acontece? Se ele comprar 50, não tem como ele vender 100, nem como ele vender 150. O máximo que ele vai conseguir é vender 50. Então, esse lucro, ele vai se repetir para as demais possibilidades, tá? E aí, vamos para a segunda alternativa, comprar 100 melões. Então, aqui vai ser igual a 4, que é o preço de venda, vezes aqui ele vai vender 50, menos ele precisa pagar R$2 vezes, só que ele comprou 100 melões, igual a 0. Então, o lucro dele vai ser 0. Se ele comprar 100 e vender 50, o lucro vai ser 0. Vamos ver aqui para o caso de comprar 100 e vender 100. Então, ele vai comprar 100, vai vender 100, então vai ser 4 vezes 100 menos o que ele paga pelo melão vezes a quantidade que ele comprou. 200 vai ser o lucro máximo dele. Bom, aí no caso aqui, vender 150, ele não tem como vender 150 porque ele comprou 100. Então, eu vou repetir o lucro aqui se eu vender 100 unidades, tá? Terceira possibilidade, então, comprar 150, vender 50. Então, aqui, ó, qual que vai ser o lucro ou o prejuízo? Então, ele comprou. Então, ele tem, né? Vamos primeiro botar 4 vezes vendeu 50, menos ele tem que pagar 2 vezes ele comprou 150 melões. Opa.
Aí. Aqui ele tem um prejuízo de R$100, tá? Vamos ver o caso aqui. Se ele comprar 150 e vender 100, então ele vai 4 é o preço de venda vezes 100 que ele vendeu, menos 2 vezes comprou 150. Lucro de 100. E aqui vai ser igual a 4 vezes ele vendeu 150, menos 2 vezes comprou 150. Aí o lucro vai ser 300. Bom, aí com essas informações, já que eu montei a matriz, vou calcular o valor esperado da alternativa. Esse valor esperado vai ser igual a soma ponderada. Então, vou somar o produto dos meus resultados, né, que são os lucros para cada uma das vendas, das demandas, né, vezes as probabilidades. Eu vou fixar as probabilidades só para poder arrastar a fórmula, tá? Então, aqui são esses os valores, tá? Então, qual que é o maior lucro médio que ele pode ter? Então, o maior lucro médio esperado vai ser de 130, que é a situação em que o feirante vai comprar constantemente 100 milhões, porque se ele comprar constantemente, ele vai ter um lucro aí esperado, um valor esperado da alternativa de 130, e esse vai ser o lucro dele, tá? E se alguém oferecesse para o feirante a informação perfeita de antemão? Quanto que ele ia pagar por isso, tá? Então, todo sábado, alguém diz ao feirante quantos melões ele vai vender no domingo. E aí, ele sempre vai comprar exatamente o que ele vai vender, tá? Então, note-se que se a demanda for de 50 melões, o lucro vai ser de 100. Se a demanda for de 100, o lucro vai ser 200. Se a demanda for 150, o lucro vai ser que ele vai comprar exatamente aquilo que ele for vender. E aí, nesse caso, quais são as informações? Ele diz que o feirante vai lucrar R$100 em 35% das oportunidades, R$200 em 45% das oportunidades e R$300 em 20% das oportunidades. Então, vamos calcular o valor esperado dessa informação perfeita. Bom, então, para a gente calcular o valor esperado da informação perfeita, eu primeiro já calculei com vocês o valor esperado das alternativas, tá? E aí eu vou ter a informação perfeita que me foi passada, que diz o seguinte: então, tudo que o feirante comprar, ele vai vender. Então, por exemplo, se ele comprar 50, vai vender 50, se ele comprar 100, vai vender 100, se ele comprar 150, vai vender 150 com as respectivas probabilidades. Então, vamos calcular esse lucro médio aí. Então, se ele vai comprar 50, vender 50, o lucro é 100 vezes a probabilidade de 0,35. Ele vai comprar 100 e vender 100. Então, o lucro dele aqui, né, vai ser 200 vezes a probabilidade disso acontecer, que é 0,45. E, por fim, ele vai comprar 150, vender 150 vezes a probabilidade de 0,2, 20% de chance disso acontecer, tá? E aí, eu vou ter o lucro médio do feirante. O lucro médio dele vai ser a soma dessas ponderações que eu fiz. Então, isso aqui vai ser igual a soma dos lucros com as respectivas probabilidades, tá? Então, o lucro médio do feirante vai ser 185, tá? E aí eu quero saber o valor esperado da informação perfeita. Então, o valor esperado da informação perfeita vai ser o máximo que ele vai estar disposto a pagar para obter essa informação a partir do ponto que quanto que ele está deixando de ganhar caso ele não tivesse. Então, quanto ele está deixando de ganhar, que seria isso aqui, caso ele não tivesse a informação perfeita, que é a informação só pelo que eu tenho do valor esperado da alternativa. Então, vai ser igual a 185 menos o valor esperado da alternativa, que é o custo de eu não ter a informação perfeita. Então, o máximo que ele vai pagar vai ser 55. E esse é o valor esperado da informação perfeita. A diferença entre esse lucro médio com a informação menos o valor esperado da alternativa, que é o lucro médio sem a informação perfeita.